Então, a gente sempre fala assim, ó, direto ao ponto. Tá bom. O que aconteceu? Como é que foi essa mudança de João Figueiredo para João Lucas? Então, Tata, como você falou, né? Eu comecei muito novo e tudo, na verdade, quando você é criança, eu acho que tudo vira uma brincadeira, assim, né? Você vai se descobrindo através das coisas da vida, assim. Nada é tão sério, não tem aquele negócio tipo, ai, essa vai ser minha profissão. E eu me apaixonei pela arte na minha infância. E aí eu comecei a ter essas experiências. Participei do Raul Gil por um tempo. Foi muito Quantos especial anos? pra mim. Eu tinha 9 anos. Muito pequeno. De 8 para 9 anos, assim. E é muito legal, né? Tudo é muito lúdico, a TV, o sonho da TV. E eu vim de um lugar que essa realidade era muito distante, sabe? Da minha realidade. Eu cresci na zona norte de São Paulo, na periferia, e meus pais sempre, de certa forma, acreditaram no meu sonho, sempre me apoiaram, mas acho que também, não sei se passava pela cabeça deles como as coisas iam acontecer. E eu cresci na igreja, né? Meus pais sempre foram cristãos, desde que eu nasci. E na igreja é uma puta escola, assim, em diversos aspectos, mas principalmente musical, né? Porque todo mundo voluntário, tem muito espaço, muita oportunidade. Então você acaba aprendendo. Se você tem algum tipo de vocação e vontade, você acaba aprendendo. Não, muitos artistas que eu recebo aqui começaram na igreja. Muitos, é muito comum, é muito comum. Isso no Brasil é comum também, e lá fora é muito mais, assim, pessoas, tipo, nomes muito grandes. Porque eu acho que é isso, acho que a igreja dá essa possibilidade, dá essa abertura. E foi assim, eu comecei a tocar bateria, foi meu primeiro instrumento, com 6 anos, na igreja. E aí, na época eu fazia comercial de TV, aquelas coisas de criança, sabe? Eu ficava lá com a minha mãe me acompanhava e... Aqueles testes infinitos. Nesses testes infinitos, aquelas coisas, aquela fila enorme, quilométrica, aquela competição, tipo assim, uma mãe querendo passar a perna na outra, e eu, tipo assim, né, só vivendo aquela experiência e amava tudo, enfim. E aí, um desses testes veio a produtora do Raul Gil e falou, cara, a gente queria fazer um teste com ele, eu também faço produção do Raul Gil, e seria muito legal se eu pudesse levá-lo em tal endereço, tal dia. Aí eu fui. Aí fiz o teste, eles falaram, a gente quer te encaixar no programa que vem, só que a gente quer te tirar da plateia, tipo, como se você estivesse na plateia com a sua mãe, televisão, né? Tudo um esquema, um negócio. Aquele Mas negócio pra gerar uma emoção também, né? Super. Pô, senão fica um negócio, mais uma criança chegou ali. E aí eu tava na plateia, passou o Raul Gil, vovô Raul, me dá uma oportunidade, eu quero cantar a música que o coral cantou. Aí eu fui lá, cantei, aí eu fiquei um tempo, depois a gente se mudou pro interior. Então meio que você se mudou deu... pro interior? A gente se mudou pro interior, por isso que eu inclusive parei de participar do programa. E aí meio que se deu assim, sabe? As coisas foram acontecendo naturalmente, eu fui crescendo na igreja, fui me desenvolvendo assim. E comecei a receber convites para ir para outras igrejas cantar e etc. E começou a acontecer mesmo. E eu já tinha, por exemplo, estava no ensino médio, aí no ensino médio eu comecei a fazer shows, agenda. E aí depois eu fui para a faculdade, eu fiz 1 ano de direito. E aí depois eu tive que trancar porque eu não estava conseguindo mais conciliar, estava indo muito bem. E aí, só que teve um momento que eu falei, cara, é isso, essa é a minha fé, mas a minha fé não é a fé de todo mundo, sabe? Eu quero me comunicar com as pessoas, independente da sua fé, independente da sua crença, de onde você vem. Então, meio que essa transição se deu muito disso, assim, sabe? De poder ter a oportunidade de falar com pessoas, independente da sua religião, de onde vieram, o que creem. E eu sempre fui João Lucas. E aí, nesse momento desse processo de transição, eu comecei a fazer terapia, que é muito bom, eu indico, inclusive. Ô, amor, É não maravilhoso. sei o que eu seria sem terapia. Não dá. Não dá. E aí, na minha terapia, o meu terapeuta ele falou assim, cara, você percebeu que tudo que você está querendo fazer, tudo que você está querendo construir, iniciou muito na sua infância, com a sua paixão pela arte, as suas brincadeiras de circo, que eu sempre brinquei muito de circo quando eu era criança, meu sonho era ter um circo. Queria ser artista de circo. E lá você só era o João Lucas, sabe? O João Figueiredo nunca existiu na minha infância. Ele se tornou um nome, tipo, pessoa jurídica, um nome artístico, né? E aí aquilo me deu um estalo, assim, falei, acho que eu quero voltar para isso, sabe? Eu quero olhar para minha infância, eu quero voltar para esse lugar onde tudo começou, para essa essência, para essa paixão pela arte, para essa liberdade que a infância tem, sabe? Aquela liberdade lúdica de poder performar e de você poder fazer algo sem pensar no que os outros estão pensando e achando. E eu acho que foi muito por aí, sabe? Aí eu quis voltar pro João Lucas, pro meu nome mesmo, né? Entendi. Figueiredo é meu sobrenome, mas aí eu falei, cara, acho que eu vou voltar pro João Lucas. A troca de nome não foi a única troca que você fez na carreira, porque você também Sim. trocou de estilo. Sim. E que você acabou de falar. E como fica a sua fé nesse momento, assim, eu acho que para você deve ser um pouco difícil, porque tentar separar a vida
Porque a gente hoje em dia, todo mundo vive uma coisa só, gente. Desculpa, se você fala que consegue separar o seu trabalho da sua vida, não é. eu acho quase impossível. Até pessoas que não têm esse trabalho artístico como o nosso, que trabalham no escritório, o celular, a gente fica 24 horas no celular. Então a gente vive aquilo que a gente trabalha e a gente trabalha o que a gente vive, é uma coisa muito confusa. Sim. E ainda quando envolve a fé junto, eu acho que tem uma dificuldade um pouco maior das pessoas questionarem, né? Nossa, mas então calma, agora não canta mais o que ele cantava, o que aconteceu com a fé dele e como tá esse caminho. Esse é o maior questionamento, assim, tipo, aí, abandonou a sua fé, abandonou a Deus. Eu acho que quando a gente fala de arte e música, principalmente, né, na igreja, as pessoas acreditam que se você é um artista e é cristão, a sua arte ela também tem que ser cristã, vamos dizer assim. Enquanto que não existe essa cobrança em outras profissões, assim, né? Tipo, como que você vai chegar no seu médico e vai falar assim, você é cristão? Deixa eu ver na tua medicina se você é cristão. E em outras profissões também? Em outras profissões também. Em outras religiões, eu ia Em te outras falar. religiões também, não só no cristianismo, assim. Acho que é algo muito pessoal e eu acho que a sua aplicação da sua fé, ela tem que estar na sua vida. E não necessariamente no seu discurso, ou na música que você canta, ou no trabalho que você faz. Ela está na sua vida, né? E você pode continuar pregando a sua fé, mas de outro jeito também, né? Só que também teve uma outra questão que me intrigava bastante quando eu estava na música gospel, que era É complexo o que eu vou falar, acho que pode ser até um problema, mas eu vou falar porque é o que eu acredito, tá? Eu comecei a ter muita dificuldade, foi a minha experiência, eu comecei a ter muita dificuldade com a vida pública e a questão que tem no prestígio, no carinho das pessoas, na vontade das pessoas de ter você ali cantando, de te ouvir, de gritar seu nome e misturar isso com a minha fé. Que para mim, naquele ambiente, não era sobre mim, mas eu estava ali e, de certa forma, era um pouco sobre mim. Então, eu dividi esse espaço com a minha fé, né, que é a minha profissão. Eu me sentia, às vezes, fazendo coisas que eu fazia mais profissionalmente do que com a intenção e o coração voltado para o lugar certo, que era a minha fé. Não sei se deu para entender, mais ou menos. Deu. Porque eu sentia que muitas coisas eu estava fazendo pelo protocolo. Tipo, minha profissão, eu preciso cantar minha música, eu preciso fazer, eu preciso estar aqui. E, às vezes, minha vontade não era estar lá, sabe? E, às vezes, eu queria estar na minha casa, queria estar com a minha família, queria estar com meus amigos. E eu comecei a perceber que não estava sendo tão genuíno, tão... E aí isso começou a ser um problema para mim na minha fé. E eu comecei a sentir que isso não era o que eu queria fazer, sabe? E nem artisticamente eu estava tão feliz. Eu não estava mais tão feliz lançando as músicas, eu não estava mais tão feliz fazendo aquilo, porque eu sentia que artisticamente não era aquilo que eu tinha que fazer. E você sentia que por estar mais nichado também, você tinha dificuldade de atingir novos públicos? Muito. E eu fui perceber isso porque pra mim é muito louco, né? A gente vive numa bolha, então pra gente, as pessoas assim acreditam que a nossa realidade meio que se encontra com a realidade dos outros e não é. Não. Nem um pouco, na verdade. E por mais que eu já trabalhava com isso, tinha uma vida pública, não se comparou com o momento que eu comecei a namorar a Sasha, né? Porque aí o olhar vai de um outro lugar, é uma outra esfera. E aí eu saí dessa bolha e aí eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas falando assim, nossa, que voz bonita. Mas o que você está cantando? O que significa isso que você está dizendo? E eu falei assim, cara, se eu não sou claro no que eu estou fazendo com a minha música, se essa mensagem não toca no coração das pessoas, elas não entendem o que eu estou falando, cantando, qual é o propósito disso? Sabe? Eu acho que a música, ela é para gerar identificação. Até para pessoas que nem entendem às vezes o que você está falando, mas ela se identifica de alguma forma. Então eu falei, acho que eu posso trazer experiências reais minhas, ou de histórias de pessoas próximas a mim, compor essas músicas e lançar sem necessariamente ter um rótulo, ter uma limitação. Eu acho que também se deu muito no tempo certo, assim, pra mim, pessoalmente, porque acho que seria muito difícil no Brasil político e religioso que a gente vive hoje, eu estar fazendo música gospel da forma como eu penso e acredito sobre as pessoas, sobre o próximo, sobre a fé, sobre o que é aceito e o que não é aceito na igreja. Então isso já era um conflito na minha mente, mas até então não era uma batalha tão acirrada, assim, não era um discurso tão claro de uma briga de um lado e de outro, sabe? E aí eu percebi que eu não ia sobreviver a isso também. Então foi muito bom que isso aconteceu. E que talvez você nem estava afim também de entrar nessa discussão. E tá tudo bem também. E tá tudo bem. Eu adoro isso, e tá tudo bem. E é isso, tá tudo bem. Mas eu queria, assim, sabe? Eu só sentia que eu não podia. E aí eu ficava nesse lugar de tipo assim, entendi. eu preciso falar por aquilo que eu acredito, mas eu acho que aqui eu não tenho esse espaço.